Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Nós vamos iniciar as nossas atividades, não é de um jeito que a gente queria, mas é um jeito que é possível, né? Eu espero que vocês estejam se cuidando. Claro que não é um momento de pânico, mas de cuidado, né? Se vocês estejam usando o álcool em gel, a máscara ao sair de casa, ok? Então, se cuidem para que a gente possa passar por esses momentos sem grande susto, tá? Muita prudência. Eu peço para vocês que, apesar da gente não reiniciar os estudos como a gente queria, mas foco. Tudo em casa a gente costuma tirar as nossas atenções, né? Mas para que a gente possa ter um ano produtivo, aproveitar bem as atividades que temos, é bom que possamos ter foco nos estudos, tá certo? A gente vai ter uma novidade da live, logo vocês vão receber esse cronograma das lives, para que a gente possa aprofundar o assunto que é explanado em vídeo, tirar dúvidas, responder os exercícios, ok? Então, para a gente poder aprofundar os nossos estudos. A minha intenção é a gente passar as premissas das informações nesse vídeo, não ficar muito longos, até porque são muitas disciplinas e vocês vão ter que acompanhar todas, né? Mas para que você possa ter um bom rendimento, procure manter o horário de aula que vocês tinham, né? Um horário para o lanche, um horário para descansar, e assim, para que a gente possa manter o hábito dos estudos, igual vocês têm em sala de aula. Claro, com algumas adaptações devido a esses problemas que a gente está passando, tá ok? Então, eu convido vocês a pegar o livro de filosofia do segundo trimestre, abrir na página 2, que a gente vai focar sobre aquilo que nos impacta em relação ao conhecimento. Como é que a gente descobre o que sabemos? O que a gente sabe que é verdade ou mentira? Aquele conhecimento que nós buscamos. Como é que a gente consegue buscar o conhecimento? Tem algumas perguntas na página 2 na página 2 que vai ajudar a gente nesse sentido. Olha só. Primeira pergunta. A verdade está oculta ou exposta para as pessoas? Olha só, a gente abordou esse tema no primeiro trimestre em relação às aparências, né? Às vezes, o que a gente vê não tem todas aquelas informações que realmente são necessárias, ou que a gente busca, ou que são verdadeiras, né? Às vezes, a aparência acaba nos enganando. Ou seja, os nossos sentidos são colocados à prova nessa hora, né? Ou seja, então a gente tem que tomar cuidado na hora de a gente tomar algumas decisões. 2. Como ter a certeza se um pensamento, um acontecimento ou um relato é verdadeiro? Olha só, a gente precisa analisar aquelas fontes que onde a gente busca o conhecimento. Você lembra quando a gente comentou sobre o filme Matrix, que era de uma realidade virtual e que coloca uma série de questões sobre o que é real, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é mentira. Ou seja, a gente conversou sobre esse assunto dentro da sala de aula, né? Remeta novamente aquelas questões que eu acredito que vai ajudar nesse ponto. A verdade pode ser revelada? Ou, eu acrescento, ela precisa ser revelada? Como é que é essa interação entre nós, no comportamento humano? E a outra, por que existe a mentira? Pode parecer uma pergunta meio louca, né? Uma coisa meio desnecessária, mas por que existe a mentira? Será que é para fugir daquilo que da uma realidade que nos incomoda? Ou da promoção, da autopromoção que a gente quer em determinados assuntos? A gente vai abordar dentro dessa unidade essas questões, ok? Olha só, na página 3 nós temos o seguinte texto. Até este momento, passamos em nossa trajetória de vida por diversas situações. Por exemplo, né, vivemos inúmeras experiências, sentimos diferentes tipos de sensações e emoções, aprendemos com os outros, estudamos vários assuntos e pensamos
sobre eles e descobrimos muitas dessas coisas, pessoas, a vida. Ou seja, nós vivemos em constante interação com novas experiências, né? E essas experiências, essas informações, acaba moldando o nosso pensamento e vai de encontro daquilo que a gente pode separar o que é bom, o que é mal. A gente abordou também lá no primeiro trimestre, né? Ou do que é mentira e do que é verdade, que é o nosso tema, o nosso foco nos estudos, ok? Ou seja, a gente vai pensar sobre essas questões, investigar aquilo que a gente acredita, o que a gente sabe, o que a gente pensa que sabe, né? Aqueles julgamentos que a gente coloca em determinados assuntos. O julgamento, quando eu falo, não precisa necessariamente, como também falei em sala de aula, ser bom ou ruim, mas são julgamentos que a gente faz de acordo com as informações que o nosso cérebro processa, tá certo? Ou seja, algumas conexões que a gente tem dentro desse tema de verdade ou mentira. Um exemplo, a verdade é algo que podemos ou queremos ter conosco. Isso às vezes nos incomoda, até onde a gente quer também, em determinadas situações, chegar à verdade. Porque às vezes a gente quer, às vezes a gente tem medo, a gente se assusta com o resultado que a gente possa receber, a gente possa conhecer de acordo com a nossa investigação, procura em determinados temas, ok? Vamos lá. A gente tem na página 4 uma história que eu quero que vocês façam como exercício entre uma interação entre a verdade e a mentira, ok? Então, para a gente não prolongar, para não ficar cansativo esse texto, eu peço que vocês leem e façam a reflexão de vocês e coloquem que está aí na página 4, tudo bem? Aí, dentro das nossas lives, a gente vai abordar esse assunto e a gente aprofunda melhor. Porque eu quero abordar com vocês o que os filósofos pensavam sobre isso. Ou seja, a verdade, ela sempre foi um assunto que esteve dentro da filosofia. Ela sempre foi um motivo de investigação, de querer o conhecimento. Afinal, quem deseja conhecer, deseja também encontrar a verdade. Mas será que é possível encontrá-la? Ela já não está revelada em nós? Há uma verdade que todos podem confiar? Ou as verdades são tantas quantas são os pontos de vista dos indivíduos sobre elas? Aquilo que a gente toma como verdade. Ao longo da história, inúmeros pensadores abordaram essas questões e chegaram em diferentes respostas. Por exemplo, na Grécia Antiga, o Platão, ele afirma que para uma sentença ser verdadeira, ela precisa ter correspondência com a realidade, ela precisa estar inteirada, ela precisa ter um sentido dentro da realidade que a gente vive, para que a gente possa, para que essa verdade possa ter algum sentido. Por exemplo, se ele dissesse Sócrates está sentado, sempre aquela comparação bem simples para a gente iniciar essa reflexão que eu também falei em sala de aula. Se ele fala que, observando, né, fala que Sócrates está sentado, seria possível verificar se essa sentença é verdadeira ou falsa, observando se o Sócrates estava de fato sentado. Mas se ele dissesse Sócrates voa, como é que é? Essa sentença, com certeza, seria falsa, pois não é possível que o ser humano voa por si mesmo. Mas como é que a gente sabe disso? Porque a gente, dentro do processo de conhecimento, a gente vai galgando novas experiências. E a gente vai saber que Sócrates não pode voar, ok? Ainda de acordo com Platão, os pressupostos para que algo seja considerado verdadeiro, eles estariam na realidade, ou seja, sendo por isso um pressuposto realista, algo que pudesse comprovar. Assim, para saber se o pensamento ou uma sentença são verdadeiros, né, são reais, bastaria examinar a realidade com bastante atenção para verificar se o que é pensado é dito ou não correspondente aos fatos. Se há ou não uma interação. É por isso que quando a gente
quando alguém fala para você determinado assunto e você chega a desconfiar, você procura saber se aquela pessoa está falando a verdade ou está mentindo para você. Por quê? Porque você liga aquela sentença que a pessoa, algum colega fala com você, você liga se aquela sentença tem alguma conexão com a realidade, se tem algum sentido. Ou seja, em miúdos, era isso que Platão buscava ao observar se algo era verdadeiro ou falso. Para a gente finalizar, pessoal, Platão acreditava que ninguém mente de propósito, mas sim por ignorância, por desconhecimento dos fatos ou aquilo que possa também favorecê-lo. Ou seja, talvez as pessoas possam ter uma vontade de mentir, né? Ou seja, porque ela tem uma necessidade em determinadas ocasiões. Ele acreditava que ninguém mente de propósito, né? Ou seja, eu vou mentir por mentir, mas que tem algum objetivo nessa mentira. Além disso, e vocês vão poder observar aí no livro de vocês, uma característica importante da verdade para este, né, ou outros pensadores que a gente vai ver ao longo desse trimestre, e principalmente da Grécia Antiga, é a relação dela com as virtudes humanas mais elevadas. Você lembra que a gente comentou sobre justiça, beleza e o bem? Ou seja, é isso que vai fazer com que interfira na sentença que as pessoas vão colocar. Ou seja, na questão de justiça, de ser bom ou má, ou seja, o que aquilo pode ser verdadeiro, que a pessoa coloca e pode ser levado em consideração. Ou seja, o comportamento humano nessa questão de verdade e mentira, e que vocês vão poder abordar dentro do livro de vocês, tá? Vocês dão uma olhada, leem o texto e busquem refletir sobre isso, tá certo? Então, fica outra atividade aqui para que a gente possa concluir esse nosso vídeo da página 6. Ou seja, de acordo com a ideia de que a gente falou do Platão, da verdade, ter algum sentido, alguma conexão com a realidade, vocês vão fazer esses exercícios, ok? Primeiramente, eu não vou falar o que como fazer. Eu quero que vocês coloquem o pensamento de vocês, coloquem a reflexão e a gente aborda isso mais a fundo nas nossas lives. Tá ok? Pessoal, anotem perguntas, questões, que me questione, né, sobre determinado assunto que eu falei, ou não concorda, ou você acha que tem algo para acrescentar. A filosofia ela é colocada, como a gente aprendeu lá na Maiêutica de Sócrates, de questionamentos. Ok? A filosofia ela busca a verdade, mas ela não tem um compromisso com a verdade absoluta. Tá certo? Ou seja, uma verdade engessada. Ela sempre está em constante mudança. Tá certo? Pessoal, fico por aqui. Mais uma vez eu peço que vocês se cuidem, tá? Usem álcool gel antes de manipular alguma coisa, ou de levar a mão ao rosto. Use máscara na hora de sair das suas casas, tá? Quero agradecer também os pais que estão acompanhando essas aulas online, que estão ajudando vocês a enviar as atividades. Muito obrigado aos pais também pelo apoio. E qualquer dúvida, estamos aqui, tá certo? Então, essa primeira aula fica por aqui. E logo a gente se vê nas lives. Vocês vão receber da direção, em pouco tempo, o cronograma das lives, quando os professores estarão disponíveis. Tá ok? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.